amigos, sejam todos bem-vindos. Essa noite, nosso palestrante Elismar conhece bastante a doutrina, estuda bastante o tema, então vamos aproveitar ao máximo o tema da noite de hoje. O ideal é que a gente possa colocar em prática, né? Todo aprendizado só tem fundamentos a gente colocar em prática. Então, esse eu acredito que é o desejo da espiritualidade amiga e o propósito do nosso amigo. Então, nossa vibração para ele, para que ele possa ter uma atividade muito promissora, que possa tocar o coração de cada um de nós, encarnados e desencarnados. Para isso, vamos fazer a nossa prece, né? Convido a todos. Elevar os nossos pensamentos, ao nosso Divino Mestre, ao nosso Pai Maior, de amor e misericórdia, agradecer a bênção do dia, a bênção da nossa família, do nosso lar, do nosso trabalho, a bênção do nosso caminhar e a bênção de estarmos aqui nesse lar bendito, onde nos envolve a paz, a energia sempre positiva, os bons fluidos, que possamos, ao tempo que ficarmos aqui, essa comunhão de intenção, absorver da melhor forma possível os bons fluidos, os bons sentimentos e levar por cada um de nós, no nosso coração, tudo aquilo que venhamos buscar com as bênçãos do nosso Pai Maior e o amparo dos amigos espirituais que aqui estão. E para isso, convido a todos a fazermos a prece de Pai Nosso para iniciar o nosso trabalho dessa noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Com a graça de Deus, assim será. Então vamos ficar com o nosso irmão Ismael. Eu agradeço a atenção para você. Pessoal, boa noite. Boa noite. Aqui nós somos todos conhecidos, né? Os desencarnados que estão presentes e conhecem, eu sou o Ismar. Tá bom? Então hoje nós vamos falar um pouquinho da importância do tempo com os filhos e a qualidade da educação que nós dispomos a eles. Tá? Sempre levando o lado do evangelho infantil, certo? Nós já temos em mente que nós temos duas famílias, né? Uma família é a nossa família sanguínea, nossa família corpórea, tá? E a outra família, que ela é eterna, é a família espiritual dos espíritos, aquela que nós trazemos aquele laço de amor, de carinho, de afinidade. E nessa família nós recebemos espíritos para continuar a sua jornada, nos auxiliando e nós os auxiliando. Alguns porque precisam do nosso auxílio, outros porque precisam continuar o seu crescimento e o lastro da afinidade nós nos encontramos dentro desta mesma família. Não é isso? Mas é na família carnal do grupo sanguíneo que nós encontramos o nosso caminho, a nossa jornada de evolução. Porque é nessa família do corpo de sangue que nos dá o instrumento para receber a inteligência, né? Aí nós temos
essa necessidade para que possamos atingir o nosso lado moral e espiritual. Na família corpórea, que gera o instrumento para habitar o princípio inteligente, que é o espírito, tá? E é no grupo familiar que nós encontramos esta oportunidade em que o Pai nos permite crescer e evoluir. Segundo a doutrina espírita, os filhos não pertencem aos pais. Nós temos mania de falar meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, minha mãe, meu pai. Né? Mas nós somos espíritos por afinidades. No momento estamos filhos, no momento estamos pais, no momento estamos amigos, parentes. Não é isso? Aí, este convívio no laço de afinidade com a necessidade do aprendizado para evoluir ou para ajustar dívidas pretéritas. E a família, ela não é outra coisa que não seja o núcleo de reencontro espiritual. Também um espaço de recuperação e crescimento. E é uma escola e desenvolvimento moral, que dentro da família que nós aprendemos esses primeiros princípios. E é por isso que o tempo dedicado aos filhos é uma oportunidade na cooperação da evolução daquele espírito e de nós, espíritos encarnados. Disso nós não temos dúvida, né? E qual é a importância do tempo e da qualidade? Né? Eu lembro sempre de uma historinha que tinha um menino que ele precisava muito do pai e o pai nunca tinha tempo para ele. O pai sempre falava para ele que não podia porque estava perdendo dinheiro. Um dia o menino chegou e falou: pai, quanto que custa uma hora da sua vida de trabalho? Ele falou: R$50. Você me empresta R$30. Para que você quer R$30? Porque eu tenho 20, eu quero comprar uma hora da sua atenção. Então, quantas vezes a gente tem o filho, tem aquele ente querido, e nós não damos a atenção para ele por algum motivo, né? No Espiritismo não basta apenas o sustento material. É essencial oferecer a presença efetiva. Como oferecer essa assistência? Escutando, ouvindo, também conversando, mantendo o diálogo, também demonstrando afeto, carinho. E quando a gente age por esses caminhos, é claro que nós vamos trazer os nossos filhos para junto da gente. Porque não tem filhos, sobrinhos ou coisas assim. A convivência diária cria vínculos espirituais fortes e saudáveis. E daí a necessidade da orientação moral. Nós tivemos uma infelicidade não faz muito tempo daqueles jovens que fizeram aquela barbaridade. Será que tinha esse diálogo na família? Será que tinha esse acolhimento de carinho na família? Será que tinha essa escuta verdadeira desses jovens junto aos pais? Porque alguma coisa aconteceu ali. Né? A convivência diária que cria esses vínculos nos traz a lembrança que Kardec nos ensinou, que a verdadeira educação é a formar o caráter. Então, a necessidade que nós temos de demonstrar o nosso melhor para os nossos filhos, que nós estamos incumbidos de criar o caráter daquele espírito. E qual é? Através do quê? Instruir, mas também
ensinar. Não basta instruir, tem que ensinar. E a gente vai ensinar o que para essas crianças, para esses espíritos? Aspas. Crianças. Que na verdade são espíritos milenares. A gente não pode esquecer nunca disso. Nós vamos passar para ele o que é ser honesto. É a honestidade. Nós vamos passar para ele a responsabilidade. O que é ser responsável? Nós vamos passar para ele o respeito. O que é respeitar? Nós vamos passar para ele empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar próximo. É acolher o próximo. É buscar entender o próximo. Não é isso? Os espíritos aprendem muito mais no exemplo do que pelo discurso. Então, nós somos o espelho para os nossos jovens, para os nossos filhos. Lembrando de novo, aqueles jovens, será que eles tiveram esse espelho? O comportamento dos pais modelam profundamente os seus valores. E na educação espírita no lar, não é impor a religião. Aquele que pega o filho e fala, não, você tem que ser espírita, você tem que ser católico ou qualquer coisa nesse sentido. Com certeza ele está falhando. No espiritismo é cultivar os valores universais, como o amor ao próximo, como exercitar o perdão, como exercitar a gratidão, como ser caridoso, caritativo, responsabilidade pelos próprios atos, e é nessa parte das responsabilidades pelos próprios atos que nós compramos créditos ou débitos. Porque é aí que entra a lei de causa e efeito. E quais são as práticas simples no lar? O que nós devemos praticar no lar, junto aos nossos filhos? O culto do Evangelho no lar. Conversas sobre atitudes e consequências. O incentivo à reflexão sobre os sentimentos. O cultivo da prece. Quando nós passamos esses valores para os nossos filhos, com certeza eles vão espelhar em nós e vão praticar. Dificilmente um jovem fará diferente. E se for diferente, o pai tem que buscar saber por que diferente. É conversando, é buscando compreensão. É isso? A qualidade da educação no Espiritismo é educar, é ajudar o Espírito ao quê? A desenvolver as suas virtudes, a dominar as más inclinações, a compreender suas responsabilidades, aprender a amar. Então, nós precisamos passar esses valores para os nossos filhos, para que eles possam praticar estas virtudes. A infância é vista como uma fase em que o espírito está mais acessível à orientação, pois se encontra mais maleável em sua nova encarnação. Então, como eu disse, o espírito ele é milenar. Então ele já teve experiências passadas. Mas quando ele reencarna, ele passa pelo período da infância, cujos órgãos ainda não estão devidamente formados. E ele vai adquirindo essa formação com a maturação, com aquele amadurecimento. Mas esse amadurecimento vai depender de como nós estamos encaminhando essa responsabilidade que nós assumimos. Cada momento de atenção fortalece os laços espirituais.
cada momento de atenção constrói a confiança. Cada momento de atenção prevê desequilíbrios futuros. Cada momento de atenção contribui para a paz da família. Se o pai, se a mãe, se o avô, a avó, o irmão mais velho estiverem voltados para esse espírito que está encarnado, passando por sua infância terrena, nesta encarnação, ele estiver voltado para esse espírito, certamente esses momentos de atenção, ele só tem a fazer esse nosso irmão crescer. Por consequência, ele também cresce. Nós crescemos. A ausência constante pode gerar carência afetiva que reflete não apenas nesta vida, mas em vidas futuras. Quando o pai, a mãe, avô, avó, tio, tia, irmão mais velho deixa de dar atenção ao seu irmãozinho, ao seu filhinho, sua filha, isso poderá refletir, porque ele vai tornar aquela carência e não vai gerar bons frutos. Tá? Isso, na visão espírita, o tempo com os filhos é missão de bênção. O Espiritismo nos ensina que a mãe e o pai que tem o seu filho, esse momento eles têm essa bênção, eles foram agraciados para poder ensinar e também aprender. Educar é um ato de amor e é responsabilidade espiritual. Então, eu não pedi para nascer. Se eu soubesse que eu ia ter esse filho, eu abortaria. Então, e aquele ato de amor, onde é que sai? E aquela responsabilidade que você assumiu para com aquele espírito, onde é que está? Né? Mais do que formar profissionais bem-sucedidos, o objetivo é formar seres humanos melhores. Não existe religião e no espiritismo, mais ainda, que não seja tornar o homem melhor, o ser humano melhor. Quando nós usamos de determinadas mágoas, de determinadas extravasando de determinado sentimento, em que haja mesmo que morreu, qualquer coisa assim, né? É o nosso lado mais. Porque nós não estamos sendo humanos e estamos desumanizando. E a nossa obrigação é humanizar. Porque é só assim que nós vamos encontrar um mundo melhor. Tornando esses seres humanos mais conscientes, éticos, espiritualmente fortalecidos. Quando o jovem ele está dentro de uma família estruturada, dificilmente ele sai do caminho. E aquele jovem que sai do caminho, ele tem a necessidade da família, do pai e da mãe para trazê-lo. Daí a necessidade e a importância do quê? Do Evangelho. O Evangelho no lar, esse santo remédio, né? Às vezes a gente quer assistir a novela, quer assistir o filme, quer assistir a reportagem, nos intoxicar de veneno, sendo que o Evangelho no lar seria a nossa meta. Nesse momento que nós mais subimos. Quem é que faz Evangelho no lar? Eu faço todas as quintas-feiras e convido quem quiser acompanhar no meu Facebook e eu faço live. Então, né, eu faço porque assim eu convido os encarnados e o mais importante, os desencarnados. Muitas vezes eu estou em casa sozinho, né, sozinho encarnado, mas eu tenho certeza que eu tenho muitos convidados que aparecem.
E o dia que eu esqueço, eu fico com uma vergonha tremenda. Ah, mas não tinha ninguém. Como não? Eu não estava lá. Como não? Os meus convidados desencarnados que me acompanham estavam lá. E eu traí a presença deles, a confiança deles. Então é muito importante o culto do Evangelho do lar. O Evangelho infantil, ele é muito importante porque na visão espírita ele é fundamental para a formação moral e espiritual da criança. Nós temos o nosso Evangelho, mas é necessário que a gente também ensine o Evangelho para as nossas crianças. E nem sempre, como eu acabei de dizer agora, não é só o nosso filhinho, porque quantas crianças, espíritos milenares que desencarnaram têm a idade e ainda não entenderam que eles são espíritos milenares e eles são crianças carentes de amor, de compreensão, de atenção, e eles vão no Evangelho para poder aprender. Mais do que ensinar histórias, ele, o Evangelho, planta sementes de valores eternos no coração, contribuindo o desenvolvimento integral do espírito reencarnado. Quando os nossos filhinhos, nossas crianças, eles começam a receber essa gama de amor, de informação, certamente essa semente que nós estamos plantando, ao eclodir, darão ótimos frutos e lindas flores. Vai depender de nós. A formação moral desde cedo, pois sendo a infância um período de grande receptividade, a doutrina espírita nos deixa claro. O espírito reencarna trazendo experiências passadas, mas é na infância que ele está aberto à educação e à renovação. Por isso é necessário que tenhamos compreensão, estejamos voltados para as nossas crianças. Nós queremos homens de bem para amanhã, precisamos assisti-los hoje. Não queremos ser vítimas dos jovens amanhã, precisamos amá-los hoje. Não queremos cometer injustiças amanhã, precisamos ser justos hoje. O estudo do Evangelho ajuda a desenvolver. E desenvolver o quê? O amor ao próximo. Ajuda a desenvolver o perdão, como é difícil, né? Uma palavra tão pequena, tão pesada para aprender. O perdão. A caridade. Entender o que é caridade. Caridade não é tirar 10 reais e dar para alguém que está com fome. Caridade é você pegar e falar assim para um irmão: você está aqui, almoça comigo? A sua presença vai alimentá-lo mais do que o prato de comida que você vai estar oferecendo. Porque dar a comida é muito fácil. Amar é difícil. Exercitar essa caridade é mais difícil. A gente acha que, eu não estava usando aquela camisa, eu dei para uma pessoa que estava precisando. Pronto, já fiz a minha parte. Aí a gente vem assim, vocês querem dinheiro? Quanta caridade? Grande coisa. E são esses valores que fortalecem o caráter e auxiliam a construção para um mundo melhor. Nós queremos entrar na transição e para o mundo de regeneração. Estamos fazendo a lição? Porque para a gente chegar no mundo de regeneração, a gente precisa fazer tudo isso. Então vamos fazer isso para os nossos jovens, para formar mais um, transformar o planeta Terra em regeneração. A regeneração ela não está com uma data definida, vai ser dia tal do ano tal.
Vai ser quando o homem se tornar melhor e criar essa consciência. O Evangelho infantil espírita ensina de forma simples e adequada a idade, princípios como a existência de Deus. Nós vamos falar para as crianças, existe Papai no céu. Nós vamos falar para as crianças, olha, quando o papai morrer, ele não morreu, ele só viajou, porque nós somos imortais, a imortalidade da alma. Nós vamos falar para a criança, eu vou, mas voltarei, você também fará o mesmo, porque nós carecemos de conhecer e de aprender. A lei de causa e efeito, nós vamos evitar de errar para que não colhamos frutos indesejados. Porque Jesus nos ensinou. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Isso ajuda a criança a lidar melhor com as dificuldades, perdas, desafios, aprendendo que a vida continua e tudo tem um propósito, que é a educação. O Evangelho infantil no lar proporciona a união da família, proporciona momentos de oração e reflexão, proporciona harmonização do ambiente espiritual no lar, proporciona e cria vínculo de afeto e de diálogo. Na medida que o jovem vai sentindo esse alicerce, fica tudo mais fácil. A prática regular do Evangelho no lar contribui para um ambiente mais equilibrado e protegido espiritualmente. Uma coisa que a gente aprende quando pratica o Evangelho no lar, a gente abre uma redoma sobre nossa casa e a casa dos nossos vizinhos. E aí vem essa gama de espíritos iluminados nos auxiliar. Parece que não, mas ao mesmo tempo em que nós estamos recebendo essa carga de fluido, de amor, nós estamos espalhando para os nossos vizinhos, para os nossos irmãos, esse mesmo fluido. A prática do Evangelho no lar contribui para um ambiente mais equilibrado, protegido espiritualmente. A educação espiritual, desde cedo, funciona como prevenção. De novo, sem querer usar já usando nossos jovens lá de Santa Catarina. Talvez se eles tivessem tido esse amor, esse carinho, esse acolhimento, eles teriam previsto que o que eles fizeram era imoral. Seria imoral. Ou não? Assim somos nós. Não são eles. E eles eu estou usando como exemplo, mas eu tenho que olhar para mim. Ao compreender as consequências dos atos e a importância do bem, a criança desenvolve senso de responsabilidade e de autocontrole. Quando a criança ela tem essa formação, você não tem esse brinquedo porque ainda não chegou a hora. A hora que papai puder, ele te compra, ele vai entender. Ele vai aceitar melhor. Proporciona desenvolvimento à sensibilidade espiritual. Não é outra coisa que não seja o que Jesus nos desperta. O quê? A empatia. Jesus nos desperta a sensibilidade. Jesus nos desperta a intuição do bem. Assim? Além disso, ajuda a criança que apresenta sensibilidade mediúnica a compreender melhor suas percepções. Porque aquelas crianças que têm uma mediunidade mais avançada, elas precisam entender o que é isso. No Livro dos Espíritos, na questão 379 a 385, nos dá a elucidação do que é uma infância do Espírito. É importante que cada um de nós leiamos estas questões.
Na pergunta 379, esta questão nos traz a luz do porquê o espírito milenar tem a necessidade de passar pela infância encarnada. Por assim dizer, a intenção não é outra que não seja a sua ascensão, o seu progresso, através da multiplicidade das encarnações. O espírito, enquanto criança encarnado, seus órgãos não estão desenvolvidos, não podem dar intuição de um adulto. A inteligência é muito limitada, enquanto a idade vai amadurecendo, vai levando a razão. Pode ver que há crianças muito dotadas, e nós estamos passando por esse período, e chega até a assustar, né? Mas na medida que a criança vai adquirindo mais idade, dentro dessas estruturas, ele vai crescer, ele vai entender. A reencarnação não cessa subitamente no momento de nascer. Ela não se dissipa, senão gradualmente com o desenvolvimento dos órgãos, que é o que eu acabei de dizer. Necessário é criar consciência que a infância tem ainda outra utilidade. Na pergunta 385, no final, infere, está: os espíritos não entram na vida corpórea senão para aperfeiçoar e melhorar. A fraqueza da pouca idade os tornam flexíveis e acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazer progredir. Deus confiou aos pais a missão sagrada pelo qual deverão responder. Por isso a infância não é somente útil e necessária e dispensável, mas ainda ela é a consequência natural das leis de Deus, que Deus estabeleceu e que rege o universo. Veja a nossa obrigação para com as nossas crianças. Portanto, a importância do tempo para com os filhos e a qualidade da educação aos filhos e também membros da família, juntamente com o hábito contínuo no Evangelho no lar, com especial atenção ao Evangelho infantil. Dentro da visão espírita, não é apenas uma atividade religiosa, mas a base para a educação do espírito, que é imortal. Ele, o Evangelho, contribui para formar adulto mais consciente, amoroso e responsável. Precisamos refletir. A salvação não é dádiva concedida por adesão a um dogma. Tampouco é o resultado de um ato divino. Na visão espírita, é a conquista pessoal do espírito por meio da sua reforma íntima e do esforço no bem e da vivência das leis morais universais. Jesus, logo, nos ensinou. A intenção do Espiritismo é formar, é tornar o homem melhor. Haroldo Dias, outro dia eu assisti uma palestra dele, perguntaram se a religião salva, se o Espiritismo salva. Ele falou: não, o Espiritismo não salva. O Espiritismo torna o homem melhor. E na medida que o homem se tornar melhor, com certeza ele busca, ele já está salvo. E assim, vamos rogar a Jesus que Ele nos colhe em nossa infância para que nós possamos crescer. Então é isso que eu tinha a dizer, da importância do tempo aos filhos e a qualidade da educação que nós dispomos aí. Então era isso que eu tinha que dizer. Eu agradeço a atenção de cada um de vocês, encarnados e também desencarnados. Obrigado. Glória a Deus, ensinamento.
E eu quero avisar para todo mundo que a semana que vem, ó, segunda, terça e quarta, não haverá atendimento, tá? Por conta do carnaval. A espiritualidade vai estar cuidando da bagunça que está sendo formada aí fora com o carnaval, né? Tá? Os espíritos estão brincando bastante com o carnaval com a gente, então eles vão cuidar da gente essa semana. Você faz a prece pra gente? Faço. Minha prece final sempre eu convido a fazer uma subida vibratória. Tá? Então, primeiramente, vamos fechando os nossos olhos e vamos nos ligando a esse amado mentor, esse amigo desde a longa jornada. Vamos dizendo a ele: obrigado, meu amigo, por todo o amparo que você me proporciona. Esse amigo, vamos nos ligando também e agradecendo aos mentores da casa e esta gama de espiritualidade de luz presente, que enquanto buscávamos estudar, entender, compreender um pouco das palavras ditas, eles estavam trabalhando em nosso favor, dentro daquilo que é possível e que merecemos. Agradecemos também aos nossos irmãos encarnados e desencarnados presentes, na certeza de que estamos saindo hoje daqui um pouquinho mais esclarecido do que quando chegamos. Vamos agradecendo a toda essa gama de espíritos iluminados e assim vamos elevando o nosso pensamento em vibrações. Portanto, vamos vibrando pelo bem universal. Entre todos os bens que existem no universo está a nossa constelação, a Via Láctea. Vibremos pela Via Láctea. Entre milhões e trilhões de estrelas que compõem essa massa gasosa está a nossa estrela, o Sol. Vibremos pelo Sol. Na órbita do Sol há muitas moradas que o Pai construiu e ali deixou para nos favorecer. Vibremos a cada uma destas moradas. Entre estas moradas está a nossa morada, o nosso órgão, a nossa escola, a nossa morada, a nossa nave. Vibremos pelo planeta Terra. Em nosso planeta há muitos países que nesse momento estão em sofrimento, passando por guerras, terremotos, maremotos, fome, miséria, pandemia. Vibremos a cada um destes países. Vamos vibrando pelo Brasil. Vamos desejando estar ao lado de Ismael para carregar a sua sagrada bandeira, onde lemos Deus, Cristo e caridade. Vamos desejando, junto com Ismael, transformar o Brasil no coração do mundo e na pátria do Evangelho. Vamos vibrando por todas as religiões do nosso país, para que de forma ecumênica todos possam caminhar em direção do mesmo Pai, do mesmo Criador. Em especial aquelas religiões que seguem os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus, nosso modelo e guia. Vamos vibrando por nossos representantes legais, sejam eles da esfera municipal, estadual ou federal. Sejam eles o poder executivo, legislativo ou judiciário, que eles possam fazer o melhor para o nosso país, para o nosso povo e por todos aqueles que em nosso país se representam. Vamos vibrando por nossos irmãos que se encontram recolhidos no asilo, no orfanato, numa casa de detenção. Vamos vibrando por nossos irmãos que se encontram presos num leito de dor ou numa cama de hospital. Roguemos para que a corrente médica de luz possa ir visitar com os seus enfermeiros, maqueiros, auxiliares, a cada um desses nossos irmãos e levar-lhes a cura. Se não for possível a cura, que atenue sua dor. Ainda assim, se não for possível, que fortaleça esses nossos irmãos a bem suportar. Vamos vibrando por nossos irmãos que se encontram em situação de rua, que não tem um teto, que não tem um lar, que não tem um endereço, muitas vezes invisíveis aos
da sociedade. Vamos vibrando por nossos irmãos que se encontram na dependência química, sejam elas lícitas, sejam elas ilícitas. Que a corrente de Luiz Sérgio possa ir de encontro a cada um desses nossos irmãos, estendendo a mão resgatados. Que eles tenham olhos de ver e ouvidos de ouvir. E o mais importante, coragem para mexer em suas estruturas e aceitar mãos estendidas. Vamos vibrando por nossos irmãos que se encontram desempregados, que tanta necessidade têm de arrumar um trabalho, um emprego, para que dali saia o seu sustento, o sustento de sua família. Vamos vibrando por nossa família, vibremos por nossos parentes, vamos vibrando por nossos amigos, se os temos, vibremos por nossos inimigos. Que possamos quebrar o nosso orgulho e ir diante desses nossos irmãos e pedir-lhes perdão. E se foram eles o causador desta desavença, que possamos perdoá-los de forma incondicional. Vamos pedindo licença ao Pai Criador para vibrar em nosso favor, para que se cumpra em nós, segundo a sua vontade, segundo a minha conduta. E assim, vamos agradecendo ao Pai por esta oportunidade encarnada, por este nosso corpo, por nosso teto, por nossa família, por nosso trabalho, por nossos amigos e parentes. E assim, vamos agradecendo a Jesus por ser nosso modelo e guia, sempre presente em nosso caminho, pois foi tu, Mestre, que nos ensinaste que onde dois ou mais estivessem reunidos em teu nome, ali tu estás, pois é em teu nome que aqui nos encontramos. Toma minhas mãos, Mestre, para que eu possa me apresentar diante de Deus Pai e agradecer a dádiva da vida. Agradecer por esta oportunidade, por a ti, Pai, louvamos dizer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Obrigado, pessoal. Nós aqui agradecemos. Pessoal. Não sei se... Me manda